E aí pessoal do Ministério Criativo, eu estou aqui hoje para gravar um tutorial para vocês, a pedido do nosso irmão Evandro. Ele compartilhou essa arte, essa imagem aqui no nosso grupo de WhatsApp, solicitando uma dica de como que pode ser feito esse efeito de desfoque aí no texto. Nós sabemos que no Canva nós temos a opção de desfoque, porém essa opção ela é aplicada sobre todo o texto ou sobre toda a imagem, não apenas em algumas partes, como nesse post. Então, a dica de hoje é como fazer esse efeito. Primeiro, nós vamos utilizar o sistema Fotopeia. Inclusive, nós já compartilhamos aqui no nosso tutorial de Canva sobre alguns efeitos que podem ser trabalhados dentro do Fotopeia, que é o nosso Photoshop Online. E nós vamos trabalhar com esse software também hoje. Perceba primeiramente que o desfoque foi aplicado apenas em alguns textos, não na totalidade da arte. É necessário que você entenda isso, porque quando nós jogamos a imagem no Fotopeia, nós vamos aplicar o desfoque nela como um todo, nas partes selecionadas. Então, caso você queira, por exemplo, que igual aqui, a palavra domingo tenha desfoque na parte do GO, mas não tenha na data, é necessário que você exporte do seu Canva apenas o fundo com o texto que você quer desfocar, deixando para adicionar depois, numa forma posterior, por cima da imagem, aqueles elementos que você não quer desfocar, ok? Então vamos lá, vamos para a prática. Eu vou abrir aqui então o meu Fotopeia, já estou aqui fotopeia.com, vou clicar em arquivo, abrir. Eu vou selecionar aqui no meu computador uma arte que eu criei para o nosso culto de crianças aqui da nossa igreja. Pronto, localizei. Ok, eu tenho aqui então a arte que eu criei. Eu vou aplicar o desfoque aqui no texto Festas de Natal. Vou aplicar um pouquinho aqui perto dos balões, para a gente criar um efeito um pouco mais profissional e diferenciado também nessa arte. Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui na ferramenta Pincel. O atalho da ferramenta Pincel é a letra B. Nós vamos clicar aqui sobre a ferramenta Pincel, mas ele ainda está desconfigurado. Veja que a bolinha está muito pequena, nós precisamos aumentá-la e também mudar o modo de suavização. Eu vou vir aqui nas propriedades do pincel, na parte superior, onde eu tenho aqui essa bolinha com o número 15, que é a propriedade padrão do pincel. Eu vou mudar aqui para a primeira opção do brush, colocando aqui essa opção suavizada, e vou aumentar o tamanho do meu pincel para aproximadamente aqui 400. Pronto, eu tenho um pincel bem grande, aonde eu posso então trabalhar na minha arte. Em seguida, nós vamos trabalhar com a ferramenta camada do Photoshop ou do Fotopeia. Para entrar no modo camada, porque se eu simplesmente usar o pincel aqui, nós estaremos colorindo a nossa imagem. E não é isso que nós queremos. Eu quero marcar uma seleção suavizada dentro da minha imagem para poder trabalhar então numa camada posterior. Eu vou selecionar a tecla Q no meu teclado, que é para entrar no modo máscara. Pronto, eu cliquei em Q, perceba que aqui a nossa camada já está marcada de vermelho e eu já estou no modo máscara. Então eu posso selecionar agora as áreas onde eu quero aplicar essa máscara. Então eu vou começar a pintar aqui dentro do meu Fotopeia as áreas que eu quero desfocar, as áreas que eu vou trabalhar com algum tipo de efeito. Não somente desfoque, mas qualquer efeito dentro do Fotopeia. Eu vou marcar aqui então próximo do final do meu texto. Vou marcar aqui também próximo desses balões. Pronto, fiz a seleção, eu vou aplicar a tecla Q novamente. Perceba que agora eu tenho a minha seleção feita, porém a seleção está invertida. Quando nós aplicamos a máscara é necessário nós invertermos a nossa seleção. Feito isso, eu vou clicar aqui no meu teclado numa combinação de atalhos, que é Ctrl Shift I. Quando eu clico em Ctrl Shift I, eu tenho a inversão da minha seleção. Agora eu tenho selecionado realmente aquilo que eu precisava. Caso você esteja no Mac como eu, a sequência de atalhos é Command Shift I, ok? Em seguida, vou vir aqui em Filtro, vou clicar aqui em Borrão, e eu tenho aqui várias opções de desfoque. Nós podemos usar, por exemplo, o desfoque gaussiano, que é um desfoque suavizado. Veja o efeito que ele vai aplicar. Nós podemos aumentar ou diminuir o efeito aqui do desfoque gaussiano. Nós vamos então perceber como que a arte vai ser trabalhada com esse desfoque. Eu vou aumentar aqui um pouquinho só o desfoque gaussiano, vou clicar em aceitar, vou vir aqui em filtro novamente, vou aplicar o efeito de desfoque de movimento, vou aumentar aqui também um pouquinho, perceba que agora ele vai aplicando um movimento. Nós podemos inclusive mexer na angulação, veja que o nosso efeito vai se comportando de uma maneira diferente. Vou aumentar aqui o ângulo para cerca de 35 graus. Aceitar, e assim você pode também trabalhar com outros tipos de efeito. Eu posso dar um Ctrl Z aqui, trabalhar com um filtro, por exemplo, e trabalhar com o desfoque radial. O desfoque radial ele vai aplicar outro tipo de efeito de forma circular ou de forma em zoom, aplicando um efeito mais espalhado na nossa arte, também dá um efeito bem interessante.
E aí você pode ir mexendo nas configurações para suavizar um pouco mais, para deixar o efeito um pouco mais aplicado. E aí nós temos então, né, o desfoque aplicado em apenas algumas partes da nossa imagem. E aí vai da sua criatividade, você pode brincar, você pode movimentar aí na sua arte da forma que você quiser, para que você consiga então obter o efeito desejado, tá bom? Então esse é o tutorial aqui do Ministério Criativo. Deus abençoe a sua vida e bons estudos, boa prática e ótimas criações de arte aí para sua igreja, para o seu ministério, em nome de Jesus. Um abraço.